nesse ponto 5 eu encontrei algo bem atual para os nossos dias. E é a questão dessa nossa tendência hoje de ficar policiando o que a pessoa fala. Ele fica ali, ó, só observando. Opa, falou isso. Ainda mais quando quem fala é um inimigo ideológico teu. Que aí você já não quer mais saber o que ele está falando. Você quer saber se ele vai usar algum termo que seja proibido. Então Nietzsche ele vai falar o seguinte, nesse ponto 5 ele fala o seguinte: essa postura de policiamento dos pensamentos, das ideias, a gente pensa que é uma coisa nossa. Mas já existia na época dele e ele falava, é uma tendência moderna de mimar em excesso. Entendeu? Então você é aquela pessoa, aqui no contexto que ele fala, no ponto 5, é tipo você evitar alguns temas para não magoar a pessoa. Sim. Porque isso vai contra as ideias que ela acredita. Aí evita de discutir. Então você não discute. Aí ele fala que o fraco, né, o decadente, vamos usar o termo dele, o decadente, ele se silencia. Sim. Sabe? Aquilo que... E detalhe, e o tempo todo, não esqueçam, o tempo todo, Nietzsche, ele está contradizendo a cultura da época dele. Que de repente aconselharia. O tempo todo ele vai contra essa postura, que seria uma postura antifilosófica. Porque o filósofo, tipo aquele filósofo rei do Platão, esse cara tinha que ter plena liberdade para agir, para ação. Porque é esse cara que se aprofunda nos temas. Entendeu? Se esse cara não tiver liberdade para falar, para escrever, para se expressar, quem é que vai se aprofundar nos temas? E se é preciso aprofundamento, mas o aprofundamento de alguma forma vai magoar pessoas, sensibilizar outras, então nós temos que abandonar o aprofundamento e ficar na superficialidade para não magoar as pessoas. Aí ele vai falar, pô, essa é uma postura, sim, não, compaixão, né? Essa é uma postura fantasiosa, porque você mantém aquela pessoa na ignorância, você comete um crime contra si mesmo, porque você se proíbe de pensar. Então está tudo errado. Então quem silencia-se é o fraco. É que nem ele fala do Richard Wagner, que é o grande homem. Mas ele fala que o único erro de Wagner foi o quê? Sucumbir à cultura. Silenciar-se. Entendeu? Nesse ponto 6, ele vai falar do ressentimento, que é um tema muito importante na filosofia de Nietzsche. Que qualquer curso sobre Nietzsche tem o ressentimento, que é a parte psicológica da filosofia dele. Não se esqueçam que nós estamos lendo Porque Eu Sou Tão Sábio. Então o que acontece? O ressentimento está na mesma ideia anterior, né? A pessoa que se sente ofendida. E nós já falamos antes, né, nas divagações, que é tipo, eu te fiz uma porção de coisa, cara. Poxa, você me retribui dessa forma. Tinha uma pessoa que só dá presente pros outros pra ganhar presente de volta. O ressentimento também é uma fraqueza humana. Porque já falei, né, sobre isso, né, que todos esses sentimentos que te atrapalham de certa forma o seu próprio desenvolvimento, porque você fica ali remoendo, sabe? Você é mais uma pedra no caminho. É mais um empecilho que te atrapalha a desenvolver. Então é como se você estivesse limpando, sabe? O sentimento está na mesma linha de pensamento da questão das pessoas que se ofendem, se ferem com tudo. Então é claro que é um processo alcançar essa situação de indiferença. Não uma indiferença simplesmente pela indiferença, ou para você querer dizer que você é superior a outra pessoa, nada disso. É o amor próprio, uma coisa muito cara a Nietzsche, o amor próprio. Você tem que aprender a se amar. Jesus não se amou porque ele se entregou, né? Sócrates não se amou porque ele se entregou, tá entendendo? E detalhe, são pessoas que se entregaram para outras pessoas que deturparam suas ideias. Os dois viraram ídolos. Hoje, Sócrates não é mais ídolo, mas já foi, entendeu? No mesmo nível de Jesus.
Porque a filosofia antiga era religião. Entendeu? Um discípulo de Platão, você encontrasse com ele em Atenas na rua, fala aí, maluco. Beleza? Aí, Platão é mó caô, hein? E o que você falou? O que você falou, truta? E Jesus virou um ídolo. Tem um livro muito bom que se chama Como Jesus Virou Deus. Depois eu te mostro o livro, se você quiser. Você vai ver ao longo da história da igreja, Jesus saindo daquele mestre, vamos dizer, o mestre da Galileia, entendeu? E se tornando o Deus, virando Deus. Aí seguindo, no ponto 7, a questão é a guerra. Nós também já adiantamos um pouquinho aí a guerra, daquele lance do filósofo. O filósofo, ele tem que ter esse espírito belicoso. Não pensa aqui que Nietzsche está pegando em armas, pelo amor de Deus. Isso aqui, a arma de Nietzsche é o pensamento. É o pensar, é o ato de filosofar, é o se aprofundar em temas que valham a pena serem aprofundados. As 4 proposições da prática de guerra de Nietzsche. Eu ataco apenas coisas que são vitoriosas. Eu não vou, lembra que eu falei? Esse tema é irrelevante, então ignora. Mas isso aqui não. Isso aqui está vencendo, porque isso aqui está exercendo poder. Então, deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver isso aqui. Eu ataco apenas coisas em que não encontraria aliados. Muito interessante isso na filosofia de Nietzsche. Ele não conta com aliados. Até porque, como ele fala em Zaratustra, que Zaratustra fala que é ponte para que os seus discípulos o atravessem e sigam. Esqueçam-me. E quando todos me esquecerem, aí eu voltarei para vós. Que aí é aquela questão poética, bíblica e tal, lá no Zaratustra. Então, eu ataco apenas coisas em que não encontraria aliados. Eu sou um solitário. Eu sou um filósofo da solidão. Se aqui virão pessoas comigo, não adianta. Sabe porque, olha só, tem uma coisa também em Nietzsche que ele vai, como já falei, ele vai limpando, né? Ele vai limpando. Então, olha só, eu vou agir por mim mesmo. Eu não quero que ninguém venha comigo. Sim. Lembra quando eu falo contigo brincando assim? Eu falo assim, ó, Bruna, vamos comigo ali no Vicentina? Minha filha, é sim ou não? Não, pai, olha só, não dá pra eu ir isso aqui. Não quero isso. Tá? Você quer ir comigo? Vamos. Nietzsche era pior. Não vem. Eu nunca ataco pessoas. Eu nunca ataco pessoas. Aí alguém poderá dizer assim, mas, ora, ele escreveu um livro chamado Contra Wagner. Até onde eu sei, Wagner é uma pessoa e um personagem histórico. Um dos maiores músicos alemães, Richard Wagner. Como é que ele diz que não ataca pessoas? Ele usa Wagner para atacar uma ideia, e não Wagner. Antes de ler mais Nietzsche, eu achava que ele ficou inimigo de Wagner. Ele não tinha inimigos. Inimigo quem tem é a escória. Entendeu? Ele não tem inimigos. Sim. Então, por exemplo, Wagner para mim é o grande homem. É o grande homem. É a grande referência da Alemanha. Nem parece alemão. Ele vai dizer. Entendeu? Mas eu uso Wagner porque ele é grande. Ele é vitorioso. Eu vou usar Wagner para atacar uma certa atitude. Eu vou usar Pascal para atacar aqueles que exercem poder sobre o seu pensamento. Mas parece que eu estou atacando Pascal, mas não é. Parece que eu estou atacando Jesus, mas não é Jesus. Eu estou atacando quem exerceu poder sobre o seu pensamento, sobre suas ideias. Então o que fez Wagner sucumbir a essas ideias? Então eu uso o Wagner para isso. Para repetir aqui, o quarto é o mais complexo dos 4. Eu apenas ataco coisas nas quais está excluída toda a diferença pessoal. Eu acho aí que é um problema de tradução. Em alguns momentos o tradutor fala que tem alguns problemas ali na tradução e tal. Aqui, mas segue a explicação dele, né? Quem tem o livro vai ver a explicação dele. Nietzsche vai falar uma coisa muito interessante. Ele sente o cheiro. Ele sente o cheiro? Nietzsche vai falar uma coisa engraçada. Ele fala assim, ó, ele sente o cheiro. Por exemplo, ele vê uma pessoa e já sabe. Entendi. Aí ele fala aqui na página 23. Eu sinto o cheiro.
Nessa suscetibilidade eu tenho antenas psicológicas com as quais toco e tomo à mão qualquer segredo. É tipo um vidente. Já quase no primeiro contato tomo consciência de muita sujeira escondida no fundo de algumas naturezas. Talvez condicionada pelo sangue ruim, Harry Potter. Mas recoberta por verniz de educação. Isso é interessantíssimo. Vê que aqui o sangue ruim, não sei qual o termo que foi traduzido, né? Então, eu ia falar de... O sangue ruim aqui é o seguinte, é a pessoa com má intenção. Ah, tá, pensei em outra coisa. Sabe? Tá. Então aqui, por exemplo... Entendi. O cara, como ele fala aqui, ó, mas recoberta por verniz de educação. Sabe aquele cara que chega assim, ou aquela pessoa, né? Que chega e de repente te elogia, fala que adora o seu canal, mas aquilo ali é só um verniz de educação. Na verdade, é um sangue ruim. Ele quer testar o seu conhecimento, e se for para testar o conhecimento, é válido. Como, seguindo aqui a filosofia de Nietzsche, não há ressentimento. Não há ressentimento. Você pode testar meu conhecimento. Você vai encontrar coisas que eu vou falhar, porque eu sou ser humano, e eu sigo ali, eu não sigo Nietzsche, eu sigo a sabedoria judaica. Eu ando pelo meio, nem santo e nem perverso. Né? Nietzsche falou, né, quando ele falou que é o discípulo de Dionísio, antes um sátiro do que um santo. Então eu prefiro ser um sátiro a ser um santo. Então é nesse sentido, esse ponto 4, que ele fala, ele vai chegar a falar assim, que quando você tem um comportamento belicoso com alguém, isso é uma benevolência àquela pessoa. É como esses clichês que nós usamos, né? O verdadeiro amigo, ele fala o que você não quer ouvir. Esse é o verdadeiro amigo. Então, em Nietzsche é a mesma coisa. O filósofo vai falar o que você não quer ouvir. Porque eu falar o que você quer ouvir é fácil, pô. Aí é autoajuda, aí é Cortella, aí é o Leandro Carnal, é essa turma. Falar o que você quer ouvir é só vitória. Você é poderoso, rapaz. Mais ou menos isso, porque sempre tem algo mais, né? Nunca é só isso. A gente tem o exercício da literatura é leitura e releitura, 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 releitura. Ítalo Calvino falou. Ítalo Calvino falou o seguinte: os grandes leitores são aqueles que leram muitas vezes as melhores obras, e não uma quantidade imensa de livros aleatoriamente, mas aqueles que leram e releram as grandes obras da literatura universal. Nietzsche também é contra esse espírito de vingança. Agora fica até fácil, né? Nietzsche seria a favor de você se vingar de alguém? É claro que não. Ainda mais que você falou não que há ressentimento. Armas, né, de tudo. Não, mas não há ressentimento. Sim. Lembra que eu citei um aforismo dele, que ele fala assim, ó, o que você fez contra mim é fácil perdoar. O difícil a relevância também que eu falei, releva isso, aquilo outro. Ou numa discussão, se uma pessoa também falar que está se sentindo ofendida, aquilo outro, ele ignora. Tá bom, tá. Tchau. Beijo, tchau. E outra coisa, você tem que se preocupar com os grandes temas. Com aqueles temas que exercem poder, que têm alguma relevância na sociedade. Tem 2 comentários, não sei se surgiram outros aí. Se surgiram outros, ou com certeza devem surgir outros, a gente deixa para o segundo vídeo. Então, tem um comentário do Juan Marinho. O Juan. @Juan Marinho, 2 O's no final. Vou deixar o comentário dele na frente. Eu vou ler aqui todo o comentário, mas... muito boa a ideia de falar de Nietzsche. Nas próximas poderiam falar não só dele, mas de outros filósofos também. Anota aí. Aí ele botou opinião e dúvidas. Nietzsche nega a bondade e moral cristã. Para ele as pessoas não são boas, ou tentam ser porque se preocupam com o próximo.
Elas são boas porque têm medo de um castigo divino posterior a essa vida. Portanto, não é uma bondade genuína. É temor. E o indivíduo que não rouba porque tem medo de ser pego não é moralmente correto, é só medroso. A certo ponto, talvez poderia até decair em uma psicologia da mente de Raskolnikov, em paralelo com as pessoas extraordinárias e o super-homem. Então, aparentemente, aí eu grifei essa parte, suas ideias chamam para uma vida verdadeira, de que cada homem seja a sua referência moral, que nessa mesma linha de pensamento cai em algumas incoerências. Muita coisa que esse rapaz falou, hein? Então, acho que são 2 comentários, né, que fizeram? Esse aqui é o primeiro. Cada homem seja a sua referência moral. Não é bem assim. Isso é um bordão, né? Não é bem assim, meu caro jovem gafanhoto. Eu acho que com esse vídeo, talvez você já tenha percebido que não é bem assim. Existem pessoas e pessoas. Nietzsche não fala para todos. Não é todo mundo vai alcançar essa situação. Não é isso. Agora eu estou me colocando ali no tempo de Nietzsche. Tem a questão de raça. Tem a questão... tem essa questão de postura diante de alguns sentimentos que abalam algumas pessoas. Quando você fala que cada homem seja a sua referência moral, primeiro, esse não é uma coisa... Não estou dizendo que você pensou em dizer isso, mas não é uma coisa simplesmente que o cara um dia acorda, depois de ler algumas obras de Nietzsche, ou alguns pensamentos, e fala assim, eu vou agora ser minha própria referência. Nietzsche teve várias referências. Schopenhauer, Richard Wagner, o seu pai. Só que Nietzsche vai dizer que esse homem capaz de ser sua própria referência, ele tem que viver primeiro, tem uma experiência de vida. Ele vai ter que passar. Por isso que ele fala que assim como a França teve que ter uma guerra para se redescobrir, eu tive que também descer até o inferno da doença e me reestabelecer, me recuperar pelas minhas próprias forças e voltar à saúde e redescobrir a vida. E ele vai falar que isso só foi possível também porque ele já era sadio. E quando ele ficou doente, ele não ficou doente. Ele continuou sadio. Porque a pessoa que pensa que está sadia e fica doente e sucumbe à doença, ela nunca foi sadia. Sim. Agora pega isso como ilustração. Uma pessoa sem o conhecimento da vida, mas ela entende que tem o conhecimento da vida. Quando vem os reveses da vida, ela sucumbe aos reveses. Por quê? Porque ela nunca esteve preparada para a vida. Ela não tinha essa experiência. Então, aquela pessoa que de repente nem sabe que tem tanta experiência, mas diante dos reveses, ele consegue driblar os reveses, superar os reveses e se tornar melhor do que antes de quando ele caiu na queda, e se refazer, se redescobrir e se superar. Essa é a filosofia de Nietzsche. É esse homem que pode se usar como referência moral. É esse sujeito. Não sou eu, nem você, nem a Bruna. Não é todo mundo. É esse homem que tem essa experiência. Nietzsche aponta para uma experiência de vida. Não é uma coisa, não é ler Nietzsche e pronto, estou preparado. Pra porrada agora, velho. Nietzsche desenvolve um método comportamental, de alimentação, de local. Tudo que ele faz visa ele adquirir o máximo de conhecimento possível do seu pensar e não dos livros. Nada que Nietzsche sabe, ele aprendeu com os livros. Ele aprendeu consigo mesmo, com a experiência de vida. Ele fala, a minha filosofia é fruto da minha doença, não dos livros. Ele não ficou lendo os livros, né? Só que isso está no próximo capítulo. Tá. Deixa para o outro vídeo. Uma contradição e hipocrisia, entendi. Ele quer dizer o seguinte, que Nietzsche, quando critica a moral vigente, ele não está sendo hipócrita.
até onde tudo isso é verdadeiro, se é o que eu me entendi. Se eu entendi errado, Juan, bota aí, entendeu errado? Refaz aí. Eu acho que não, Nietzsche não está sendo hipócrita. Ele não está sendo hipócrita porque ele mostra, por exemplo, ele fala assim, como eu falei antes, Nietzsche é de um lar cristão, luterano. O avô era pastor, o pai era pastor, ele tem veneração pelo pai, para ele foi um grande servo ali da igreja, e ele fica irado quando o pai morre, ele ainda é muito jovem, fica irado quando o pai morre, porque meu pai fazia tudo certinho, entendeu? Servia lá a igreja, atendia os pobres, e Deus matou meu pai, pô. Então isso dá uma revolta aí para os psicólogos aí, né? Aí cria uma revolta no jovem Nietzsche, aquele negócio todo. Mostra que essa moral vigente, ela está alicerçada por fantasias. Se a base dela fosse o mundo real que nós vivemos, porra, tranquilo, sem problema. Mas o problema é que ela é toda sustentada por fantasias, entendeu? É uma mulher que ficou grávida, teve o filho e continuou virgem, e depois foi feita rainha dos céus, e depois virou a mulher de Deus e mãe de Jesus. Não quero ofender nenhuma religião, estou falando Nietzsche. Então essas fantasias que são a base da cultura alemã, a base, isso é frágil, isso é fantasioso. O que eu discordo aí da intenção da questão do Juan é o seguinte, que ele fala transformando o homem no seu próprio Deus. Isso sempre aconteceu. A religião, na minha opinião, ela não tem nada de espiritual. Ela é humana, demasiadamente humana. Demasiado humana. O Feuerbach, Ludwig Feuerbach, ele falava que o homem se diferencia dos animais porque o homem faz religião. O que eu quero dizer é o seguinte, se você for para a antiguidade e fizer um estudo das religiões antigas, você sempre vai ver a presença do homem. Deus é sempre personificado em algo material. Entendeu? Até os judeus, né? Até os hebreus, antes de serem judeus, eles já personificavam a divindade em algo material. Era a Arca da Aliança, era o tabernáculo, depois surgiu o templo, tem um local no templo que é mais sagrado que outros locais, só pode entrar ali o sumo sacerdote, né, que é o lugar mais santo, o santo dos santos. Então o homem não consegue realmente cultuar o invisível. Isso é mentira, isso não existe. Os protestantes dizem que não adoram imagens, mas o tempo todo estão personificando, materializando de alguma forma a divindade, seja na figura do sacerdote lá, do reverendo, do pastor, no próprio templo, né? No livro sagrado é uma materialização, porque a gente fala a Bíblia não é a palavra de Deus, então a palavra, que seria algo que a gente não vê, ela se materializa num livro. Entendeu? Então nós, seres humanos, não conseguimos cultuar o que nós não vemos. A gente pode até dizer, Deus é invisível, mas eu preciso ver alguma coisa. Sim. Sei lá, um dedo dele, entendeu? Alguma coisa tem que ver. Tem uma passagem, provar, né? Tem uma passagem bem que serve bem para ilustrar o que eu estou falando. É aquela passagem da sarça ardente. Quando Moisés tem uma experiência lá com Deus, conversando com Deus, que Deus fala para assim, Moisés, você vai lá no Egito para libertar o meu povo, sei o quê. Ele fala assim, não, pô, aí Moisés fica tentando enrolar Deus, não vou não, manda meu irmão é mais safo, não, vai você acabar sem vergonha, entendeu? E tenta convencer Moisés, e aí Moisés por último fala assim, ó, deixa eu te ver, então, essa necessidade. Sim, sim. E mesmo, até mesmo o judaísmo tem muita questão do nome, né? Qual é o seu nome? Quando eu chegar lá no Egito, eu tenho certeza que o faraó fala assim, ó, mas você vem em nome de quem? Você tem nome? Né? Você tem nome? Aí eu falo, eu sou. Você vai dizer aqui, o eu sou te enviou. Uhum. Né? Lembra dessa passagem? Uhum. O eu sou te enviou. Até o próprio Deus tem uma certa dificuldade de trabalhar o invisível dele, né? O meu nome? Porra, nunca me perguntaram isso não. Me perguntaram. Porra, agora sim. Deixa eu me batizar aqui. Então eu não acredito que transformar o homem em Deus seja algo da pós-modernidade ou de qualquer época específica. É uma coisa humana. Sim. E não só na religião. Você vai ver gente aí, pô, o marxismo é um tipo de religião secular.
né? Karl Marx, ele virou um infalível, ele não erra. Intelectuais, escritores, artistas em geral, interpretam o mundo a partir da visão de Marx, até hoje. Muitos deles. Muitos professores acadêmicos, tudo que eles falam, é como se fosse uma Bíblia, o Capital, o Manifesto. Deixa eu ver o que está escrito no Manifesto. Ah, não é? Pode. É o mesmo comportamento de um religioso. Então é isso que eu tinha para responder para o Juan. Juan, se não está satisfatório, coloca nos comentários que a gente continua a discussão. A discussão não para, hein? Eu acho. Ou tá boa a iluminação? Eu não enxergo de qualquer jeito. Então... Tá fudido. Não, eu não. Eu não consigo ver nitidamente. Nitidamente? Nitidamente. A gente tá com um cafezinho aqui, passou um tempinho, a gente voltou porque do nada começou a chover, bateria acabou. Uma droga, tá? Não é que foi do nada. Existe um processo da natureza que faz chover, né? Mas ninguém esperava que ia chover tanto assim agora. Mas não foi do nada. Existe um processo. Ah, tá bom. Cara chato. O Deus do Universo falou, action! Peraí, o ventilador tá como? Tá no 2, no 3? Tá no 3. Põe no... Eu sei que tá calor, mas só pra não... Tá no 2. Ah, tá. Só pra não ficar muito forte no microfone. Voltando. Por isso já tá até escuro por conta da chuva também, mas enfim, voltando, retomando. Então vamos responder aqui, vamos comentar o comentário. Olha que bonito. Vamos comentar aqui o que a Laís falou pra gente. Então a Laís, como eu estava falando aqui, a Laís fala que tinha algumas muletas metafísicas, umas crenças religiosas, e ela conseguiu se livrar disso e agora enfrenta um grande desafio de olhar para esse novo mundo, sem essas muletas. E é um grande desafio, né? É um confronto, né? Confrontar essa ideia de uma vida sem significado. Calma lá, Laís. Lembra, quando está falando transverter perspectivas. Sim. Nietzsche fala que ele tem... uma das propostas é transverter perspectivas. Ou seja, a Laís tinha uma perspectiva da vida. Ela tinha uma visão de mundo. Essa visão de mundo, ela reconhece hoje que é fantasia, né? Idealismo. E ela se livrou disso, né? Como ela fala, muletas muito bem usado, muletas metafísicas, porque excelente, ela não usa as pernas dela. Ela pega um tipo de perna que não é tão eficiente como as pernas do nosso corpo e passa a viver de uma forma, vamos dizer assim, plástica. Né? E não real. Superficial. Que a gente tinha comentado de você dar... a gente tem que toda hora pegar na mãozinha das pessoas pra fazer, né? Muito bom. Por isso das muletas, né? Me lembra o Forrest Gump. Ele se livrando, né? Run, Forrest, uma situação. Run. E detalhe, todo romance de formação serve como exemplo da filosofia nietzschiana. Né? Se você pegar por quê? Da queda. A filosofia de Nietzsche é uma experiência de vida. Como já falamos aqui. Não é uma coisa que você entra numa universidade, ou que você lê livros de filosofia, ou que você conversa com o teu professor. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a vivência. É viver. Tanto que tira o traseiro da cadeira e vá pro mundo. É isso que é Não filosofar. tem nenhum método científico, nem nada. Né? Era o que, assim, próximo de Aristóteles, que era o peripatético, né? Que o perípatos... Nossa, eu lembro disso. Era o caminhar, né? Eu lembro era o caminhar pelo jardim. Então ele pegava os jovens e caminhava pelo jardim e ali filosofava. Então a filosofia não é uma coisa para ficar entre quatro paredes lendo livros. Não tem nada a ver. Isso é erudição. O próprio Schopenhauer falava disso. Entendeu? Isso é erudição. Interessante. Você acumula muito conhecimento dos outros. E você não produziu nada. Sim. É por isso que a gente fala assim, isso aí é uma inteligência de reação e não de ação. Porque você reage a um pensamento, não o seu pensamento. Esse pensamento não veio a você por você mesmo estar refletindo. Exatamente. Mas ele vem de outrem. Ele tem que ter uma postura mais crítica, ativa, né? É por isso que eu sempre falo, tem que ler os livros e fazer mesmo uma crítica, um questionamento sobre ele. E acho que isso que é fundamental. Mesmo que a gente esteja lendo algo que foi criado por uma outra pessoa, um pensamento que foi colocado por uma outra pessoa, e você vai repetir isso depois,
Ainda assim, se você faz aquilo criticamente, discordando daquilo que foi falado, ou concordando e trazendo mais coisa, pronto, já fez algo, né? Então a Laís, ela tinha essa perspectiva mais religiosa. E agora, a questão assim, não é que você agora está diante de um mundo sem significado. Muito pelo contrário, Laís. Agora você vê o mundo com seu real significado. Antes, você tinha um significado fantasioso. Estava presa, né? Sim. Aquelas amarras mais religiosas. E agora você tem a oportunidade de conhecer o mundo real. E a Laís agora, ela deu o primeiro passo. Se libertou das muletas. E ela saiu desse conto de fadas, desse encantamento. E agora ela pode observar o mundo real. Saiu do casulo. E o que agora, como nós estamos falando de Nietzsche, né? Sim. E estou respondendo a partir da filosofia de Nietzsche. O que acontece? Tem que ter cuidado para você não refazer uma nova fantasia. Mas agora realmente se aprofundar filosoficamente para coisa que está rindo de quê? Não, é que eu lembrei de um negócio que eu queria falar. Então muito fala, rápido. Não, eu achei que você ia continuar. Eu atendi uma cliente uma vez, ela era uma amiguinha que sempre ia lá na loja, né? E ela falou que estava cansada de seguir a religião da mãe dela. A mãe dela é evangélica. Sim. E ela falou, Bruna, nenhuma religião me atrai. Eu não me identifico com nenhuma. Então você precisa me ajudar a achar um livro aqui na loja pra gente criar a minha religião. Eu achei isso muito engraçado. Eu falei, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei fazer isso. Não, eu preciso criar uma religião pra mim, porque eu não consigo gostar de catolicismo, evangélico, candomblé, de nada. Nada serve pra mim. Eu quero criar a minha religião. Bom, gente, eu não consegui ajudar a menina, infelizmente. Ela era novinha. Ela tinha ali seus 20 aninhos, 19. Mas eu acho que era mais uma revolta, sabe? Não era necessidade de fazer isso. Ser, né? É uma revolta mesmo, por conta da... E ela também, a mãe dela não aceitava porque ela é lésbica. Então tem muitas questões assim, sabe? De revolta mais dela. Então, você falando isso aí, o que acontece? Vem também aquela da resposta fácil, que Nietzsche sempre fugiu das respostas fáceis. Um exemplo. Isso aconteceu comigo. Tal coisa aconteceu comigo. Sim. Ou, então me explica tal coisa. Aí o cara fala assim, isso só pode ser Deus. Então isso perturbava Nietzsche. Isso é um assunto que está já lá do porquê eu sou tão esperto, né? Tá. Então, próximo. Mas só porque está tudo interligado, né? Sim, não. Eu acho que nós conseguimos aqui responder a Laís. Responder, né? Assim, a gente entende o que aconteceu com ela, mas o conselho que eu acho que Nietzsche daria seria esse. Agora você tem a oportunidade, entendeu? De ver o mundo. Possibilidades, né? Sim. De mais possibilidades. Você tem, perfeitamente. E você tem a possibilidade de conhecer o mundo como ele realmente é. Nietzsche, desde a primeira obra que ele escreveu até a última, é uma evolução. Então, por exemplo, você vai chegar assim, não, porque ele falou lá em humano, demasiado humano, então, não, sim. Mas depois, ele desdiz É a contradição, né? em Gaia Ciência ou em Aurora. Por quê? O Nietzsche é um filósofo em construção. É uma pessoa em construção. Ele não entrou na academia, se formou e tem um pensamento para toda a vida. Aquela ideia fixa para sempre. Esse livro aqui, que é Qual o nome? Os Céticos Gregos, de Victor Brochard. Em 1888, o Nietzsche leu esse livro no seu momento de repouso. Que ele falou, um dos melhores livros que ele leu na vida dele. Porque Nietzsche gostava muito dos céticos. Ele gostava muito dos céticos gregos, que eram aqueles que não estavam ali alinhados com Sócrates, né? Ora, vejam só. Tem que ser, né? Por que Nietzsche gostava deles? Tem que ser. Então eu vou ler. Então os grandes autores, eu gosto de ler o que eles leram. Então Nietzsche também lia esse Prosper Mérimée, Guy de Maupassant. Eu vou botar uma coisa idiota agora. Nietzsche gostava do... Será que é da mesma época? Acho que é Charles Dickens. Eu não consigo imaginar ele lendo... Ele gostava do Baudelaire. É o que eu tô te falando, assim, Nietzsche gostava da França. Da França, então. Tô falando desses autores ingleses. Ele buscava o cara mais artístico possível. Então, por exemplo... O Mérimée é extremamente artístico. O estilo dele é bem artístico. Então isso encantava Nietzsche. Está respondida. Agora, Laís, não foi satisfatório?
Comenta aí deixa e a gente continua a discussão, porque a discussão não para. The show must go on. Dorama. Ai meu Deus, eu consigo levantar. Então a gente vai ficar por aqui, por enquanto. Mas na próxima sexta-feira teremos mais sobre o Senhor Nietzsche aí com meu pai. Como eu falei, toda sexta-feira tem vídeo aqui fixo com ele. Então vão ser diversos outros assuntos, mas principalmente da continuação aqui ao Nietzsche, porque o negócio é complexo, vocês já sentiram aí, né, o peso do negócio, até eu já fiquei meio assim, mas realmente é difícil não falar muito, eu também não tinha noção nenhuma, sou uma leiguinha aí, tenho as minhas questões, mas é sempre bom conhecer, gosto muito quando ele fala sobre. Então, na próxima sexta-feira, a gente volta com mais Nietzsche a partir do capítulo... Vem pra mim. É o do Porque Sou Esperto, é isso? Porque Sou Tão Esperto. Que a gente parou no Sábio e continuando Porque Sou Tão Esperto, página 25. Daí a gente continua na próxima sexta lá. Então você aproveita aí se quiser comentar, se quiser falar sobre o que falamos também neste vídeo, quiser comentar, a gente responde já nos próximos. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixa de curtir o vídeo. Deixa nos comentários tudo o que você achou desse vídeo, da tagarelice do meu pai. Enfim, a gente se vê agora numa outra sexta-feira com o seu meu pai. Mas domingo tem mais vídeo aqui no Bruni Livros. Tchau!